Aí, Ícaro, como fazer um projeto de pesquisa para a seleção de mestrado, para TCC, para a seleção de doutorado? Enfim, hoje eu vou dar uma receita básica que não surgiu da minha cabeça, obviamente, mas tem várias referências. A principal que eu estou usando é esse livro aqui, né, do Kressel, são John Kressel e David Kressel, sobre projeto de pesquisa e que trata de métodos de pesquisa, mais especificadamente como é que você escreve um projeto de pesquisa. Alguns pontos são necessários para o projeto de pesquisa. Seu projeto de pesquisa ele tem que ter um título, ele tem que ter um tema, ele tem que ter uma justificativa, ele tem que ter um problema de pesquisa, tem que ter objetivos, tem que ter uma metodologia e tem que ter, obviamente, um referencial teórico. E por último, uma série de referências. Então, pensando aqui o esqueleto do projeto de pesquisa e agora a gente vai dissecar esse esqueleto do projeto de pesquisa. O título primeiro é o último ponto que você vai escrever. Primeiro você vai escrever o projeto todo, você vai pensar todo o projeto e deixar por último para escrever o título, porque o título ele precisa estar no decorrer do seu projeto, como se fossem palavras-chave do projeto e você vai desenhar a partir de um título. Não começa escrevendo o projeto a partir do título. O título é no final, depois que você já faz todo o projetinho, todo o esqueleto do projeto, aí você escreve o título. Inicialmente você vai fazer a escolha de tema, e aqui já tem um vídeo falando sobre a escolha do tema de pesquisa, né? Primeiro, escolher o tema e escolher o que você vai pesquisar. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui para que você pegue esse vídeo, disseque esse vídeo, entenda que o tema de pesquisa é algo que você vai desenhar, é o assunto, é o problema que você quer resolver no mundo, é aquilo que te movimenta, é aquilo que te mobiliza. Vale lembrar que você vai demorar aí um tempo estudando isso. Então, no TCC, normalmente de 6 meses a um ano, no mestrado, 2 anos, no doutorado, 4 anos. Então, faça uma escolha boa de tema de pesquisa, uma escolha que te mobilize como sujeito, né? Que te coloque para pensar mesmo e seja algo que você goste de investigar. Né? Escolher um tema de pesquisa não é fácil, mas é parte. E junto dessa escolha do tema, o correto é que você faça um estado da arte desse tema. Né? O que é esse estado da arte desse tema? É olhar, né, dentro do campo da discussão teórica, dos assuntos discutidos, o que é que está sendo debatido sobre esse tema, quem é que está discutindo esse tema, quem são os clássicos desse tema, quem são os críticos desse tema, quem são os autores contemporâneos que podem te ajudar a pensar esse tema. E isso vai ser importante para o segundo ponto, que é a justificativa. Porque é justamente no estado da arte que você vai pensar o seguinte: olha, não tem tal, né, ponto sendo abordado nesse tema. Tal ponto está sendo abordado, mas tem muita crítica. Por que tem muita crítica? Tal ponto está sendo abordado, mas há uma ausência de pensar, por exemplo, esse tema, esse ponto em tal local. E aí você vai escolher, né, como é que você vai organizar, né, a sua pesquisa e como é que você vai justificar essa pesquisa. Então, o primeiro ponto é que essa justificativa, ela precisa ser uma justificativa científica, ela pode ser uma justificativa econômica, ela pode ser uma justificativa social, ela pode ser uma justificativa pessoal. Então, é pensar aqui, eu estou pensando bem do ponto de vista amplo, as possibilidades para que você construa um projeto de pesquisa e pensar essa justificativa é necessariamente pensar após o estado da arte, depois que você conhece o campo. Pensou a justificativa, agora você tem que ver o problema. Qual é o seu problema de pesquisa? Qual era a sua questão? Né? Porque dentro de um tema você tem uma amplitude de problemas colocados, você tem, né, um movimento de justificativas que você pode inserir nesse trabalho. Mas qual é o seu problema? O problema é justamente a questão de pesquisa que você vai fazer. Por exemplo, eu, no mestrado, a minha dissertação de mestrado, tinha como problema qual era o modo de fazer das comissões de heteroidentificação étnico-racial complementar à autodeclaração racial na Universidade Federal da Bahia. Veja que tem aí, né, uma questão que é o como se faz, como se constrói essas comissões e o local, um recorte aí de local pensando na Universidade Federal da Bahia
E dentro da pesquisa tinha um recorte temporal também, que era de 2019 a 2022. Então, eu analisei o modo de fazer dessas comissões nesse período. Essa pergunta é importante porque vai estar diretamente ligado aos seus objetivos. O seu objetivo geral é ligado à pergunta. Nesse caso, por exemplo, o meu objetivo geral foi compreender o modo de fazer das comissões de heteroidentificação étnico-racial complementar a autodeclaração étnico-racial da Universidade Federal da Bahia no período de 2019 e 2022. E os objetivos específicos serão passo a passo, as etapas que você vai cumprir para realizar o seu objetivo geral. Então, se você parar para pensar, um projeto de pesquisa, ele está bem articulado, bem desenhado, bem concatenado para que você consiga chegar no seu resultado. Mas para isso, né, você precisa, além do projeto, você precisa entender, primeiro, o referencial teórico e a metodologia. O que é que está sendo pesquisado e como você vai pesquisar. O referencial teórico é a parte conceitual, é a lente que você coloca nos olhos para conseguir olhar para aquele problema. Então, por exemplo, se eu olho o problema a partir de uma perspectiva materialista histórica, eu vou caminhar por uma metodologia. Se eu olho o problema a partir da interseccionalidade, eu vou caminhar para outra metodologia. Então, a lente teórica, o referencial teórico é a lente que você coloca. Então, por exemplo, eu fiz toda a minha dissertação de mestrado a partir da teoria crítica da raça. Então, eu fui estudar o que era a teoria crítica da raça, o que era racismo, o que era considerado raça ao longo da história, como é que a figura do negro foi constituída, como é que se dá essa autodeclaração versus essa heteroidentificação étnico-racial, como é que se constrói essa relação étnico-racial no Brasil, como é que se constrói o pensamento sobre as ações afirmativas na Universidade Federal da Bahia, que foi o locus de investigação da minha pesquisa. Então eu vou pensar esses elementos e aqui você vai trazer o seu referencial teórico. Então é sempre bom você pensar ali, a partir do seu problema de pesquisa, quais são os pontos chaves que você vai precisar se debruçar. Então, por exemplo, quando eu coloco como um problema o modo de fazer das comissões de heteroidentificação racial complementar a declaração racial na UFBA. O que é que eu estou dizendo aqui que eu tenho que trazer como referencial teórico? Primeiro, pensar procedimento administrativo. Eu preciso ter um referencial teórico que vai me debruçar sobre o procedimento administrativo. Segundo, pensar o que é essa heteroidentificação étnico-racial complementar a declaração racial. Como é que isso surge ao longo do processo histórico? Como é que isso se dá dentro das discussões das políticas públicas, pensando na ação afirmativa? Então aqui tem um outro tema que eu vou me debruçar a partir do referencial teórico. E terceiro, e a UFBA? Então aqui são 3 pontos que eu preciso abarcar na minha escrita do projeto, né? E que vai debruçar na escrita, no caso aí da dissertação. Mas é assim para o TCC, é assim no mestrado e vai ser assim no doutorado também. A diferença é que normalmente no TCC e no mestrado você vai perguntar como as coisas acontecem, como funciona. E no doutorado você vai investigar os porquês. Você, além do como, você traz o porquê. Então essa é a ideia, essa é um pouco do caminho aí, das questões que a gente faz nessa compreensão do referencial teórico. Só que aí você precisa também ter um passo a passo de como você vai chegar no seu resultado. E esse modo de fazer, essa etapa a etapa do como, é pela metodologia. Qual é a metodologia que você vai abarcar? E a metodologia tem 2 pontos: a abordagem teórico-metodológica e os métodos e os seus instrumentos. Então você vai trazer esses elementos, porque veja, a metodologia está diretamente ligada ao seu referencial teórico, porque o seu referencial teórico coloca as lentes de como você vai ver o seu campo, de como você vai ver o seu fenômeno, de como você vai descrever, né, aquele cenário. Então, todas essas possibilidades e tudo isso precisa estar dentro do seu projeto. Por último, as referências, né? A gente já falou aqui de
tema, justificativa, problema, metodologia, objetivos, referencial teórico e as referências. As referências são todos os materiais. E eu falo materiais porque a gente tem costume de dizer que referência é texto, mas não necessariamente. Se bem que tem umas autoras, né, a Dorothy Smith mesmo vai entender texto de modo amplo, né, pensando em imagens, vídeos, tudo como um texto. Mas os materiais que você utiliza para escrever esse trabalho, esse projeto de pesquisa. Então você precisa entender que essas referências também fazem parte do seu trabalho. E aqui, gente, a dica de mestre quando vocês estiverem escrevendo o projeto de pesquisa. Eu vou falar até mais perto para que você escute. Essa dica tem que ficar no final porque é uma dica ouro. Quando você estiver fazendo o seu projeto de pesquisa, como eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar também aqui os vídeos que eu já falei sobre isso, você vai investigar a linha de pesquisa, o seu futuro orientador, o seu possível orientador, orientadora, e você vai ler as referências que esses possíveis orientadores utilizam nos seus trabalhos. Você vai ler e você vai utilizar no seu projeto de pesquisa. Vocês estão me escutando o que eu estou falando, né? Óbvio, é claro, porque se você vai investigar, você vai fazer um projeto de pesquisa dentro da linha de um orientador que já tem um projeto guarda-chuva e você não vai ler as referências do orientador, você vai ter que ler, você vai ter que entender, você vai ter que usar essas referências. Então esse é um primeiro ponto para você observar. E isso não quer dizer, a gente precisa repetir o que o nosso orientador, nossa orientadora faz. Não. A questão é que o seu projeto de pesquisa vai estar dentro de um projeto guarda-chuva. Se o seu orientador utiliza determinadas referências num projeto guarda-chuva, você tem que utilizar no seu projeto de pesquisa, no seu projeto para a seleção. Se você almeja uma possível orientação, você tem que ser inteligente a esse ponto. Então, essa é uma dica de mestre. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte, comenta. Tô fazendo essa trilha massa sobre seleção de mestrado e vou continuar fazendo outras também. Espero que dê certo para que você continue consumindo esse conteúdo sobre pesquisa, academia e a gente vá trocando muitas ideias ao decorrer do caminho. Tchau, tchau e até a próxima.